Olha, você perguntou uma coisa muito importante. Você acredita que não contar nossos sonhos ajuda a realizá-los? Eu acredito que você deva contar seus sonhos depois, minimamente, a não ser em duas ocasiões. Primeiro, deixa acontecer. Fica na surdina, fazendo coisas boas pelos outros e por você. Entendeu? Espera a coisa acontecer. E aí, se for o caso, você fala com pessoas por causa de uma exemplificação, vale a pena, ou nem fala, entendeu? A não ser que venha servir de alguma margem para as pessoas não perder, porque nós precisamos falar para as pessoas que coisas boas existem, porque as coisas ruins estão muito soltas e elas gritam, entendeu? Coisa ruim ela é um berro que dá. Então é preciso também falar coisas boas, mas infelizmente existe uma energia muito forte contrária. Nem todo mundo vibra por você 100%. Tanto é verdade que a gente, cara, você posta uma foto, já falei, você posta uma foto. Isso é estatística. 5% das pessoas que viram seu vídeo, sua foto, vão curtir ela. Então, só você pensar. Se você tem, sei lá, 5 curtidas, tá? Entre aspas, 100 pessoas viram. Você faz a proporção. Se você tem 10 mil curtidas, lá para cima. 20 mil pessoas viram sua foto. Oh, 200 mil pessoas viram sua foto. Faltou um zero. Cara, como assim, velho? Onde é que estão as outras? Assim, não vi uma coisa tá lá. Viram. O vídeo tem 10 mil curtidas e tem 200 mil visualizações. Um exemplo. Isso, é assim que funciona. Por que os outros não curtiram? Não gostaram? Não quiseram chamar atenção? Eu não sei. Eu não curto mesmo, é uma atitude minha para não incomodar. E o que aconteceu? Essas pessoas olharam para você como? Elas olharam para você e elas olham assim. Então você se sente mal por isso. Então expor tem que se ter um motivo, tem que valer a pena. A não ser que você tenha uma comunidade fechada, um Instagram fechado, ou uma rede, onde só tem ali seu pai, sua mãe, uns amigos que você realmente confia. Porque postar uma coisa pública ao Léo, a viralizou e você pensar que isso é o máximo, as pessoas não têm muita empatia, entendeu? No geral. Então tem muito risco de ter algumas com empatia, mas ter algumas que vão dar zoom para ver, olha como ela é feia, olha, o marido dela é feia, é gorda, ela é magra. Olha, ela tá magra, deve estar tomando monjaró, tá com beição, ela deve estar fazendo não sei o quê. Ó, cara, elas vão olhar, vão pegar suas partes íntimas, botar lá no fundo, sério, velho. Então, assim, será que tem que valer a pena? Não pensa que você vai postar uma foto de Natal, não sei que você vai fazer uma propaganda de uma empresa e não sei o quê, mesmo assim tem um preço. Quer dizer, eu ganho dinheiro para lá, mas eu pago o preço por lá de cá. Tem que ter. E quando você parece não querer mais nada, eu ultimamente estou meio assim, às vezes passo horas pensando o que eu quero, sei o que eu não quero, mas o que eu quero já é praticamente branco. Mas pelo menos, Lucas, você não está fazendo besteira. Pelo menos você não falou o que está fazendo aqui, você está refletindo sobre o caminho. Isso é bom. Os vazios, eles vão acontecer. E às vezes significa que você está sentindo. Isso é o que acontece com todo mundo. Inclusive encosto, tá? Encosto fica no umbral com o tempo e ele sente vazio. Ele sente. Isso aqui. É a saída do umbral. Essa sensação que você escreveu aqui não quer dizer que não estou falando que você está no umbral, não. É exatamente, em outras palavras, o que o encosto sente quando ele não vai mais ficar no umbral. Não faz mais sentido. Não preenche mais. Então, é aí que. Sabe quando foi que eu senti algo parecido com isso? 2016. Sabe o que não me fez perder? O GVA. Em 2016 eu estava trabalhando na área de TI, atrás de uma mesa. Eu sentei assim, uma hora, lembro direitinho. Eu estava aqui, aí eu sentei e fiquei cabeça baixa, mas não tinha me ligado ainda, assim, né? Não estava com vontade de nada naquele momento, só quietinho, né? Só me sentia ainda útil. Eu olhei pro lado, era 11h57, algo assim, quase meio-dia. Aí eu vi que tinha um cara que pegou a pasta dele, já colocou aqui assim, olhou pro relógio assim, colocou a pasta dele em cima da mesa. Aí tinha as pessoas que estavam assim. Cara, aí eu fiquei ali por 3 minutos mais ou menos olhando assim, quietinho. Dei meio-dia em ponto, todos, menos eu, levantaram em ponto. Estavam todos olhando pro relógio. Todos.
todos se levantaram em ponto e saíram correndo, porque eles tinham medido a hora de sair, a hora de chegar em casa, o que iam fazer para depois voltar no mesmo horário e fazer a mesma coisa, tá? Serem úteis por um tempo. Então, eles não gostavam do que faziam ou era uma robotização? Não sei. Eu não, fiquei avaliando, eu não almoço, sabe o que eu não almoço? Não almoço, eu só como quando tenho fome. Eu sempre tenho uma filosofia meio estranha de vida, desde novo. Então eu ficava olhando aquilo ali, né? E fiquei pensativo sobre isso. Aí chegou um momento que eu comecei a falar, cara, beleza, tá tudo bem, eu tenho GVA e tal, faço assim, mas por isso aqui que eu tô fazendo, velho, Saulo, será que eu tô sendo útil, velho? Pô, beleza, mas eu tô ajudando o quê? Uma empresa privada, uma parceria pública, eu passo, desde a hora que eu acordo, 10, 12 horas por dia da minha vida aqui dentro. Aí depois, no meio do caminho, eu gravava não se lembra, no carro, gravava lá no fundo da empresa, gravava tudo até lugar ali. Academia, no chão, na praia, onde eu podia. Shopping, carro, né, estacionado em qualquer lugar. Aí eu tentava fazer alguma coisa. Mas em relação ao que eu fazia, eu não sentia mais preenchimento. E eu tinha chamado já internamente que eu já deveria ter saído dali. Entendeu? Eu fiquei, fui teimoso. Fui ficando. Isso aqui, irmão, isso é bom. Observe o fluxo ao seu redor. Porque a gente não sincroniza em nada, né? Às vezes, mas observe outra coisa. Observe não só o fluxo. Observe por que isso está acontecendo. Porque pode estar buraco para ser mais embaixo. Às vezes não é só uma questão financeira, profissional. Verifica em que situação você está vivendo. Quem está perto de você? Como está? O que você anda fazendo e pensando sozinho fora essa aqui? Porque é muito superficial o que você falou, no sentido de não dá para aprofundar aqui, entendeu? Não é que é superficial a ação. É que é superficial, eu só vejo a margem do que você falou aqui. Tem boi na linha? Tem espírito aí no meio? Que não duvide, não. Quando eu começo a ficar desanimado, assim, ou uma coisa assim, uma sensação, às vezes encosta um troço ali que tira a vontade. Você precisa renovar algumas vontades, entendeu? Algumas coisas são certas. Você precisa, um dia que você estiver muito bem, não sei se isso vai acontecer, pega um caderninho, vou até abrir o meu que eu ganhei qual é o nome dela? A Juliana. Eu lembro o nome dela, que a Juliana não quer sambar. Juliana, né? Juliana. Pega um caderninho, tá? A Carita fez isso, muito bonitinho. Estou lúcido. Nesse momento, estou lúcido, estou me sentindo calmo, estou ouvindo uma música calma. Eu tenho certeza nesse momento, eu estou absolutamente certo de que o correto é isto. Eu me sinto pleno fazendo isso. As sensações que eu sinto são muito boas e que amanhã, quando eu acordar desmotivado, eu mesmo, agora do passado, fale para esse eu desmotivado o quão importante era isso que eu estava fazendo enquanto estava bem. Aí você pega, a Carita fez isso, cola umas coisinhas, cola umas lembranças, pega umas imagens. A Carita fez uma imagem do celular dela para planos dela, assim, para ela se sentir bem, para ela lembrar, para ela renovar. O dia que você acordar desanimado e tal, aí você, porra, velho, vou abrir aquela porra daquele caderno, nada, estava errado, aquela porra, você está totalmente errado agora. Você está em baixa sintonia com alguma coisa. Então você vai com calma, coloca a musiquinha, está na mesma sintonia, grava, anota a musiquinha que você estava ouvindo quando você escreveu isso, para você criar a conexão com o que você estava falando. Isso é muito importante, isso que eu estou falando, tá? A mesma música que você estava... A música, ela tem outra coisa importante. Cara, se você me ouvir agora, isso pode mudar coisas boas da sua vida. A memória musical, ela trabalha com emoção. Então, ela vai fazer o hipocampo gravar mais fácil. Coloque a carta perfumada mesmo. Tem que escrever. Coloque um perfume no que você escreveu. Grave, anote. Eu estava ouvindo tal música e o perfume era esse. Você faça assim, na página, e feche. Porque quando você abrir de novo, a recepção de cheiro é a maior que a gente tem no corpo. São mais de 10 mil conexões direto no cérebro, no córtex pré-frontal. Ela vai primeiro para o córtex pré-frontal para depois de hipotálamo. É o único lugar do nosso corpo, o único sentido que não passa pelo hipotálamo primeiro. Ele vai direto para o córtex pré-frontal, porque ele é primitivo. É o mais forte de todos. É o cheiro. Mas a música também faz a interconexão. Então você coloca a mesma música que você ouviu naquele momento, você está meio para baixo. Aí você
Antes de você ler, você cheira. Se você não conseguir cheirar, grava o nome do perfume, passa um pouquinho no ar de novo. Entra na mesma frequência, aí você lê. Lê com humildade para você mesmo naquele momento lúcido. Que agora você está em baixa frequência. Naquele momento eu disse isso para mim. Você vai se arrepiar a cara, velho. Perfeito. Aí você renova as suas forças. Ela vai voltar para você. Isso aqui faz você voltar para a frequência do momento que você estava bom. Se tiver um espírito perto de você nesse momento, ele perde força. Ele não consegue. Nada é mais forte que o amor, velho. Principalmente o amor verdadeiro, né? Aquele que você está fazendo por você, pelos outros, aquele que você tem respeito pela sua história, respeito quando você está bem, tá? Então, isso aqui tem uma mistura de psicológico, neurológico e espiritual, essa técnica aqui, porque ainda é fisiológico, porque você vai escrever, então vai conectar. Então, faça isso. Abraço aí para você, Lucas. Agora, é importante escrever. Escrever materializa de uma forma diferente, tá? É comprovado por ciência. Eu não gosto muito, estou tentando seguir os conselhos da casa, vou usar esse caderninho. Escrever é muito importante. Eu sou da área de TI, eu odeio. Mas ela cria conexões que somente escrevendo você consegue. É muito diferente. Pega uma caneta, não escreve no computador, não. Tá? Pega um caderninho especial, coisa especial. Compre um caderninho, não faça isso em qualquer lugar. Já viu aquele filme lá, daquele cara que fala da moeda da sorte, aquele psicopata lá, a mesma coisa. Esse caderninho não é qualquer coisa, ele é um especial. Pega um pequenininho, tá? Bem pequenininho, um só seu, feche ele e deixe em algum lugar assim, sempre que você acordar de manhã cedo, se estiver meio assim, você abre de novo, releia e fala, eu sei das dificuldades, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que acordar cedo, eu sei que vai ter os meus filhos para cuidar no meio, eu sei que eu vou ter que dividir um monte de coisa, eu vou ficar muitas vezes com sono, mas esse é o certo. Galera, eu fico por aqui. Queria agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão importante como esse. Parece que esse assunto parece que vem para desanimar, mas não, ele anima. Esse assunto parece que vem para desmotivar, ou você não fazer uma coisa, não, mas ele reforça. Ele reforça a intuição, ele reforça a percepção, ele faz você analisar, ele faz você, às vezes, saber abdicar das coisas certas. Nunca, se você puder, saia de um lugar com a porta fechada, tá? Se você precisar fazer uma escolha, tenta. A gente vai pagar karma sempre, velho, nessa encarnação, mas tenta. Não fechar a porta. Deixar ali, cumprimentar, falar, demonstrar entre a medida do possível, quando for possível, gratidão na jornada. E movimente-se no meio. E cada lugar que você estiver, seja onde for, apesar de não adiantar forçar, facilite as pessoas que estão tentando forçar coisas. Às vezes elas querem fazer uma coisa e não podem. A água sempre vai fluir para o lado mais fácil. Então, facilite a vida delas também. Para que faça sentido a prece que você faz. Pai, me perdoai-me conforme eu os perdoo. Quer dizer, olhe por mim conforme eu olho pelos outros. Facilite minha vida conforme eu facilito a vida dos outros. Você está falando isso todos os dias, velho. Quem faz o Pai Nosso, né? Tá, Pai, muita luz para todos nós aí. Nos vemos aí amanhã. Tá? Eu vou forçar a estar aqui amanhã. E não desistirei. Indo de encontro a tudo. O fluxo está aí. FAI.